Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 572 Garrucha. Com um fardo tão pesado sob seus ombros, Nian estava com um crescente senso de urgência. Durante o dia, ele fez uma videochamada para a War God Tribe e ajudou na organização de vários assuntos. Com o apoio das Kickers United, a War God Tribe se expandia em um ritmo surpreendente. Com a cooperação de outras 20 empresas, eles já possuíam um total de 23 distritos comerciais. Isso gerou enormes lucros para a World Block, além de expandir seus negócios. Eles já tinham criado relações de cooperação com um total de 70 empresas até agora. Essa era a base para seu crescimento futuro. Quanto a Nian, ele continuou upando suas skills enquanto comandava as Kickers United à distância. Os trabucos já estavam prontos e podiam ser usados. A guerra entre as Kickers United e a Alliance of Mages estava chegando ao seu clímax. O exército das Kickers United havia acabado de chegar no terreno em volta da fortaleza Edgarton. Bladelight era o general dessa batalha. Smoke Stab e Paladin of the Eled davam suporte nas decisões. Com um exército de 300.000 jogadores, eles criaram um cerco do lado de fora da fortaleza Edgarton. As defesas da fortaleza Edgarton eram parecidas com o casco de uma tartaruga. As muralhas eram guarnecidas por várias tropas e 11 catapultas blindadas. Essas gigantescas armas emitiam uma pressão enorme no campo de batalha. Logo atrás das muralhas haviam torres de defesa prontas para lançar chuvas de flechas a qualquer momento. Os 50 elites das Kickers United estavam sentados no chão logo à frente de seu exército. Eles pareciam bastante relaxados. Eles eram a elite e o trunfo das Kickers United. Aqueles filhos da puta da Alliance of Mages estão todos se escondendo na fortaleza, parecendo um bando de menininhas choronas. Edles acariciava sua espada. Já fazia um bom tempo desde a última vez que ele participou de uma guerra. Ele estava ansioso pela batalha. Durante esses últimos meses de paz, os jogadores das Kickers United haviam avançado muito seus níveis e forças. Muitos estavam ansiosos para ter alguma ação e saber o quanto mais fortes estão. Não se preocupe, logo você vai poder se satisfazer com essa sua sede de sangue. Enquanto isso, que tal fazemos uma aposta? Vamos ver qual de nós sobe as muralhas deles primeiro. Monochrome disse. Esse é o espírito. Os outros também estavam interessados. Do ponto de vista deles, a Alliance of Mages era apenas um cordeiro esperando pelo abate. Nossos trabucos já chegaram? Não, eles são bem lentos. Vai demorar um pouco ainda. Enquanto conversavam, as vozes dos jogadores estavam cheias de emoção. Hoje seria o dia em que eles iriam destruir a Alliance of Mages. Enquanto isso, Nian monitorava a situação por Livre-Stream. Sun, King of the World e os outros já haviam explorado e analisado as defesas da fortaleza Edgarton há alguns dias atrás. Bladelight e os outros estimavam que para criar uma abertura na muralha apenas com catapultas blindadas de gelo seria extremamente complicado, se não impossível. Um ataque direto seria pior ainda. Nossos engenheiros já calcularam a distância de ataque das catapultas blindadas posicionadas na muralha deles. Nian perguntou. Já sim, as muralhas da fortaleza Edgarton têm cerca de 30 metros de altura. Com o bônus de altura que elas ganharam, o alcance dessas catapultas blindadas é de aproximadamente 1.600 metros. Para podermos contra-atacar com nossas catapultas blindadas de gelo, precisaríamos estar a pelo menos 600 metros das muralhas. Já com os trabucos, 2.500 metros é o suficiente, Bladelight respondeu. Os trabucos estavam atualmente a caminho da fortaleza Edgarton. Se a Alliance of Mages soubessem o poder que esses trabucos tinham, eles já estariam se mijando inteiros. Em termos de alcance de ataque, os trabucos das Kickers United possuíam uma vantagem absoluta. Se os trabucos das Kickers United bombardeassem sem parar a fortaleza Edgarton, as suas catapultas blindadas que estavam posicionadas nas muralhas acabariam sendo destruídas. Se os jogadores da Alliance of Mages resolvessem sair da fortaleza e entrar no campo de batalha, seriam apenas alvos ambulantes para as catapultas blindadas de gelo. Sob tais circunstâncias, Nian duvidava que a Alliance of Mages pudesse reverter a situação. Mesmo que a Angel Corps viesse em socorro, já era tarde demais. Uma catapulta blindada de gelo chegava após a outra, um total de 37 delas já estavam no campo de batalha. Tal demonstração de poder era imensa. Tendo experimentado o poder de destruição dessas catapultas antes, os jogadores na fortaleza Edgarton não conseguiam parar de tremer. Em um campo de batalha aberto, essas catapultas blindadas de gelo eram existências intocáveis. Qualquer um que tentasse sequer se aproximar de uma delas, seria pulverizado instantaneamente. Além das 37 catapultas blindadas de gelo, 6 trabucos estavam sendo enviados para a fortaleza Edgarton. Esses trabucos eram extremamente lentos, tornando as armas complicadas de se mover pelo campo. Além do fato de ficarem imóveis enquanto atiram, o que os tornava alvos fáceis. É por isso que a Kickers United manteve segredo sobre eles. O exército das Kickers United não mostrava nenhum sinal de movimento. De pé no alto das muralhas, Crazy Magic e Divine Flame olhavam para baixo. Tudo em um raio de 2.000 metros da fortaleza estava vazio. Além dessa região vazia, havia um mar de jogadores que se estendiam até onde a vista alcançava. Um exército de 300.000 jogadores era uma visão de fato espetacular.
capaz de ofuscar o céu e cobrir a terra. A Alliance of Mages e a Divine Protectors tinham 100.000 jogadores dentro das muralhas da fortaleza Edgarton. Outros 600.000 estavam distribuídos entre as vilas ao redor da cidade do Luar. Assim que a batalha se iniciasse, eles iriam vir imediatamente para a fortaleza Edgarton de todas as direções. Crazy Magic imaginava que colocar todos os 700.000 jogadores na fortaleza Edgarton poderia ser perigoso demais. Deixar 600.000 jogadores do lado de fora deixaria uma margem maior para se adaptar aos imprevistos da batalha. As defesas da fortaleza eram sólidas. Crazy Magic estava curioso sobre como as Kickers United iria tentar invadir a fortaleza Edgarton. As 37 catapultas blindadas de gelo estavam alinhadas a uma distância de 2.000 metros da fortaleza Edgarton. Essas catapultas eram o pesadelo de Crazy Magic, era o que mais o preocupava. Assim que a batalha se iniciasse, o poder destrutivo delas era algo a ser temido. 2 ataques dessas catapultas provavelmente eram o suficiente para abrir um buraco nas muralhas. A Alliance of Mages gastou quase todos os seus recursos para conseguir suas 11 catapultas blindadas. No alto das muralhas, elas tinham a vantagem do alcance, graças a isso as catapultas blindadas de gelo não podiam avançar. Os dois lados se entreolhavam enquanto o ar era coberto por hostilidade. Com a batalha final prestes a eclodir a qualquer momento, os jogadores de ambos os lados estavam tensos. Crazy Magic andava de um lado pelo outro em cima das muralhas. O exército das Kickers United estava logo à sua frente, mas ao invés de avançar, eles estavam apenas sentados lá. Isso o deixava cada vez mais inquieto. As Kickers United não é idiota. Com certeza eles já calcularam que o alcance das nossas catapultas blindadas é de 1.600 metros. Se eles avançarem, eles acabarão sofrendo enormes perdas. Provavelmente é por isso que eles não estão atacando. Já que eles sabem disso, é impossível para eles forçarem uma invasão à fortaleza. Mas por que eles ainda estão aqui? O que eles estão esperando? Divine Flame murmurou. As atitudes das Kickers United eram estranhas. Será que eles estavam apenas esperando por alguma oportunidade? O que as Kickers United estava planejando? Crazy Magic não conseguia parar de pensar nisso. Enquanto Crazy Magic estava perdido em seus pensamentos, o exército das Kickers United se dividiu em 2, permitindo a passagem de 6 gigantescas máquinas de cerco. https://youtube.be/1i0usbipac. Elas estavam chegando cada vez mais perto, até finalmente pararem a cerca de 2.000 metros da fortaleza Edgarton. Crazy Magic e Divine Flame focaram seus olhos nessas monstruosas armas. Essas armas de cerco eram ainda maiores do que as catapultas blindadas de gelo. Sua arquitetura parecia extremamente complexa. Era algo parecido com um carrinho de madeira. O que é aquilo? Os jogadores da Alliance os Mages estavam perplexos. É um trabuco. Crazy Magic respirou fundo quando percebeu. Ele já tinha visto sobre eles no fórum, mas nunca deu muita atenção a isso na época. Afinal de contas, as plantas para a construção dessas armas eram extremamente raras. Ele não imaginava que as Kickers United iria ter trabucos, e além disso, eram 6. Isso com certeza tinha pegado a Alliance of Mages de surpresa. Estamos acabados. Os líderes da Alliance of Mages sentiram um frio no estômago e seus corações afundaram. Divine Flame já tinha certeza que a Alliance of Mages seria derrotada. As Kickers United tinha 37 catapultas blindadas de gelo e 6 trabucos. Esse tipo de poder de fogo era algo incomparável. De frente para essas armas de destruição em massa, a Alliance of Mages não tinha nenhuma chance. Os trabucos pararam. Os jogadores que estavam escoltando os trabucos travaram suas rodas e começaram a fazer a montagem de algumas peças. Cerca de 15 minutos depois, o primeiro trabuco apareceu. Ele era enorme. Tinha cerca de 2 vezes o tamanho de uma catapulta blindadas de gelo. Somente a enorme viga que ficava suspensa tinha cerca de 5 metros de comprimento. Esses trabucos tinham um poder de lançamento extremamente alto. Era uma arma de cerco excepcional. Os projéteis usados por elas eram pedras gigantes de cerca de 140 quilos. Quando essas pedras caíssem do céu, até os muros mais fortificados acabariam ruindo. 6 trabucos foram montados. Grupos de 3 guerreiros carregaram os trabucos com pedras enormes. Estava tudo pronto, apenas aguardando a ordem dos líderes. Vendo tudo isso pela Livristre, os olhos de Nian tinham um brilho frio. Esses seus trabucos se tornaram o maior pesadelo da Alliance of Mages. Neste momento, o chat da guilda estava a todo vapor. Chefe Bladelight, basta dar a ordem. Vamos transformar a fortaleza Edgarton em poeira. A cidade do luar será nossa. Chefe, é só dar a ordem. Irmãos, somos invencíveis. Vamos abrir caminho à força até a fortaleza Edgarton. Os jogadores das Kickers United já estavam prontos para a batalha. Sua moral estava alta, principalmente por estarem confiantes de sua vitória. Toda essa confiança os permitiria derrotar qualquer outra guilda, não importava o tamanho do poder que elas poderiam ter. Os jogadores das Kickers United já estavam ansiosos. Essa guerra contra a Alliance of Mages e a Divine Protector já havia durado o suficiente. A rivalidade entre ambos já havia progredido a tal ponto que eles já não poderiam mais coexistir. Hoje a Alliance of Mages seria silenciada para sempre.